Bom dia, amigos. Hoje eu estou gravando a resposta do Paulo Soares, referente à entrevista com Débora, e porque eu tinha deixado para responder depois. Eu falei, eu respondo daqui a pouco, eu acabei não respondendo, então eu vou responder agora. Ele perguntou para mim, ó, eu queria saber o que você acha da política brasileira. Isso é uma coisa, tá? Aí depois eu vou continuar com a outra a questão dele. O, olha, Paulo e pessoas que vão ouvir essa resposta, na verdade, eu acho que a política mundial é um teatro, assim como a política brasileira. É tudo um teatro. Todos já sabem quem vai ganhar, todos não, né? Eles, a cúpula mundial, sabe quem vai ganhar a eleição, porque não são escolhidos por nós. Esta é a realidade. Está cheio, inclusive, de, de vídeos a respeito da política mundial, da política brasileira. Então, não somos nós quem escolhemos os nossos governantes. São os governantes do mundo, as grandes indústrias, os bancos, as pessoas que são mais poderosas que controlam o mundo. Se realmente tivesse uma política boa, nem o Brasil e nem o mundo estaria assim. Então, eu vou dar um exemplo da África, onde tem muita fome, muita miséria, e os países lá, o continente da África é riquíssimo em todas as coisas. Diamantes saem da África, outras pedras preciosas saem da África. Então, se não fossem os governantes, que são sempre os mesmos, governarem lá, se fosse governado realmente pelo povo e para o povo, ou para o povo e pelo povo, como é o slogan do governo da Inglaterra, o mundo seria bem melhor. Agora, aqui no Brasil é a mesma coisa. Aí você vê, fala-se do Nordeste, que é isso, que é aquilo, que é aquele outro, que muita gente passa fome, que não tem água, apesar de que foi mandado água para alguns lugares. Mas o Brasil é riquíssimo também. O Brasil é muito rico. Se plantar diamante aqui, nasce um pé de diamante. É uma terra fértil e está, inclusive, no hino brasileiro. O hino nacional brasileiro. Só que, infelizmente, os governantes que representam o povo, que deveriam representar o povo, não representam o povo. Cada um representa a si mesmo. E aqueles amigos, entre aspas, porque eles não são amigos, eles são companheiros ou comparsas. Esta é a minha visão da política brasileira e mundial. Então, eu vou lá votar, eu vou votar por obrigação, mas já sabem quem vai ganhar, já está escrito nas estrelas dos poderosos, quem vai ganhar, o que se vai fazer com o Brasil. O que deveria acontecer, na minha visão, uma revolução. Uma revolução, tirar aquele pessoal de lá e colocar um governo para o povo, pelo povo. E verdadeiramente, porque a partir do momento em que você entra na política, você já é podado se você tem a intenção de lutar pelo povo. Você já é podado ou você morre. Você sai de lá, você é expulso. Olha, não é essa a nossa visão. Não é esse o nosso caminho, não é esse o nosso trajeto. Não adianta você lutar pelo povo, porque não vai ter. Então, deveria tirar todos os governantes, todos, absolutamente todos. Não tem um que se salve. Porque se tiver um que se salve, que possa salvar a nação, ou que possa salvar uma população, ele não fica. Não existe. A Revolução de 1932... para derrubar Getúlio Vargas, foi uma revolução
programada pelos poderosos, por aqueles que não queriam que ele ficasse lá, porque ele não iria ser bom para as pessoas que são os maiorais. Não era bom para os cafeeiros, não era bom para quem lucrava com a pobreza do povo. Ninguém luta pela pobreza do povo. Não vai me dizer que luta. Não luta, enganação. Como que uma pessoa que luta pela boa vida do povo, é aquela que dá emprego. Tem que ter emprego, tem que ter educação, aquela que vem de casa. E os pais precisam ser educados para que eles possam educar seus filhos. Não existe um pai mal educado que vai educar o filho bem. E não estou falando de ser mal educado, de palitar os dentes após a refeição, ou de encostar num balcão assim para tomar uma pinga ou uma cerveja. Eu estou falando de educação. Com licença, muito obrigada. Estuda, leia um livro para o seu conhecimento. Escola é para ensinar, não é para educar. Então, como que nós vamos ter um povo educado? Como que nós vamos ter um povo culto se uma criança de 16 anos numa sexta série que não sabe ler e escrever? Essas faculdades que passam o aluno com... Não é que passa, aceita o aluno através do processo seletivo, que não é processo seletivo nenhum. As crianças não sabem ler, não sabem escrever, não sabem falar e são aceitos numa faculdade. Antes de fazer um curso, antes de fazer o ensino médio, que é o colegial antigamente, ele tem que saber ler e escrever. Ele tem que conhecer matemática, ele tem que conhecer geografia, ele tem que conhecer história. Hoje ninguém mais conhece nem literatura. Eu achei um absurdo uma vez que eu trabalhava numa empresa e eu brincava com uma pessoa e falava assim para ela. Essa pessoa era formada, foi professora já do Estado, de uma escola de Estado, professora de português. E eu falava assim para ela, me desenha um carneiro, brincando, e ela não entendia o que era. Ela falou, ai, Débora, para com isso, que ela era chata, mal-humorada. Aí ai, Débora, para com isso. Eu falei assim, ué, você não sabe o que significa isso? Ela disse, não, eu não sei. Eu falei assim, mas você não é professora de português? Professor de português, que eu saiba, estuda literatura. Que eu saiba, estuda literatura também. Eu fiz, mas eu falei assim, você não sabe que essa frase é a primeira frase do Pequeno Príncipe, do livro Pequeno Príncipe, de Saint-Antoine de Exupéry? Ela, não, eu não sei. Eu falei, mas como você não sabe? Ainda assisti, como você não sabe? Você é professora de português. Eu estudei numa escola, numa faculdade porcaria. Só que assim, ela pode ter até estudado, eu nunca esqueço isso, isso daí foi mais ou menos em 1989, no final de 89. Eu tenho boa memória. E como assim ela não sabe isso? Ela não leu, ela não tem conhecimento, ela não tem cultura. E, na verdade, ela não sabia nada. Ela entrou lá, inclusive até ganhando mais do que eu, não sabia mexer, entrou para fazer o financeiro e não sabia mexer numa planilha, no Excel. E eu ensinava tudo para ela. Até brincava, eu só ensino se você me der uma jujuba. Uma vez ela me deu um monte de jujuba, porque eu estava sempre ensinando. E ela não sabia. Aí por aí, gente,
O pessoal está falando assim, precisa-se de recepcionista. Estou vendo os anúncios, precisa-se de recepcionista. Com superior completo. Que superior? Eles fazem teste para recepcionista? Deveriam fazer, porque é uma função séria. Ela vai conversar com seus clientes e com seus fornecedores, dependendo também dependendo da classificação da sua empresa, quem você vai atender. Ela tem que ter, no mínimo, educação e conhecer conjugação verbal. Eu dava os meus cursos, que eu fiz cursos, eu escrevi cursos de auxiliar e assistente administrativo, auxiliar e assistente de departamento de pessoal, telemarketing. Eu dei aula isso 17 anos. Em todos os cursos tinha matemática. Antigamente, no início, tinha até... Na área de matemática tinha raciocínio lógico, mas as pessoas não tinham raciocínio lógico, era muito difícil, então eu tirei. E aí eu dava as 4 operações só. As 4 operações e uma fração. Era difícil, as pessoas não tinham conhecimento das 4 operações. Elas não sabiam dividir. Eu tinha que ensinar. Elas não sabiam multiplicar, eu tinha que ensinar. 8 vezes 8. Você conta 8 vezes mais 8. Então tem 8, 1, 2, 8, 3, 8, 4, 8, até 8, 8. 8 vezes 8. Eu acho que aquele sinalzinho de vezes atrapalha. Não sabiam dividir. Mesmo que você explicasse, porque eu lembro que eu aprendi, olha, eu tenho 4 laranjas, eu vou dividir com 2 pessoas. Quantas laranjas dá para cada uma? Não sabiam fazer. O máximo que faziam é somar poucos números e diminuir poucos números. O que eu dava também, eu dava uma raiz quadrada, nem pensar, né? Eu ensinava a divisão, eles não sabiam. O que sobrava, você põe a vírgula e depois divide para saber, vamos supor que a matemática era ligada ao financeiro. Então você põe uma vírgula, põe o 0, divide. Não sabiam fazer isso. Mas eu ensinava com toda a calma e com toda a vontade que as pessoas tinham, que eu queria que as pessoas aprendessem, aprendiam até. Eu dava números romanos depois. E aí eu ia para o português, eu fazia todas as conjugações. Todas, eu fazia eles fazerem todas as conjugações e dava verbos simples. Era difícil. Naquela época, eu dei aula de 1990 a 2007. Da aula e treinamentos, tá? E aí hoje as pessoas sabem menos ainda. E ainda as empresas estão exigindo que tenham faculdade, mas não sabem nada. E isso faz parte da política. Educação, cultura. Aí você fala assim, tá, é cultura. Cultura, os teatros hoje estão horríveis porque só se fala de amor, só se fala de amor entre 2 pessoas, 2 mulheres, 2 homens. Eu não tenho nada contra, tá? Nada, absolutamente nada contra o amor entre 2 homens e 2 mulheres, absolutamente nada. Mas o teatro só fala disso. Só fala de sexo, só fala de política. Aí a gente vai numa comédia, é só política. Eu assisto muitos filmes, inclusive europeus, sexo explícito, praticamente explícito, porque os 2 estão lá pelados, um em cima do outro.
independente do sexo. Só fala disso. Porque a política está construindo, ou seja, está desconstruindo não só a família, a questão não é moral, né? A homossexualidade sempre existiu, sempre. Não é disso que eu estou falando. Conheci uma vez um moço, eu não vou falar o nome dele, nem sei se ele existe aqui no Brasil ainda, porque ele depois foi para a Suíça. E eu era uma pessoa muito famosa na Avenida Paulista. E morava no Taboão. O pai dele mandou ele embora de casa, expulsou de casa, porque ele era ela. E dá muita tristeza isso, porque as pessoas têm que ter apoio, né, da família, que é o mais importante. Então, a família está destruída, a educação está destruída, a cultura está destruída, as músicas, a cultura musical está destruída. E a música é muito importante para nós, para a nossa alma, para a nossa vivência, muito importante. E nós vamos, e agora eu vou encerrar. O Paulo, ele fez mais uma pergunta para mim. Você saberia classificar o governo militar dando uma nota de 0 a 10 e exemplifique o porquê? E essa eu vou responder, porque agora eu já tenho 15 minutos de resposta do Paulo, e eu vou responder num outro vídeo, tá bom, Paulo? Será um prazer responder isso para você e para quem quiser assistir, tá? Eu gostaria que vocês comentassem, mesmo que seja façam um comentário. Débora, não concordo com você em relação a isso. Você é doida, mas não precisa falar que eu sou doida, só pense, né? Vamos debater esse assunto. Pode debater comigo. Pode ir contra aquilo que eu falei ou a favor daquilo. Complete isso, porque aí no próximo vídeo eu já falo sobre os comentários. Isto é importante. O que você pensa da atualidade do governo? E sempre foi assim. Sempre favoreceram os ricos, sempre favoreceram os empregados, os funcionários, na verdade. Tá? Isso daí é uma história também do Correio, que eu conto num dos meus programas. É uma história boa do Correio, mas sempre beneficiando aquela classe. Não beneficia você. Quando você entra para uma política, você tem que beneficiar a todos. Está correto que não é todo mundo que vai ficar contente com a sua decisão ou com a sua colocação, mas tem que haver justiça. Se não pode ser de uma forma, que seja de outra. A outra coisa também que eu quero falar é essa coisa de mulher empoderada, assédio. Hoje uma pessoa não pode falar nada, um homem não pode nem falar que você é bonita, que já é assédio. Eu, na quarta-feira, hoje é dia 27/9. Na quarta-feira passada, no dia 21, o Nelson Terrabart, junto com a prefeitura regional, nós plantamos uma paineira lá na Paineira para substituir aquela que foi tirada em 1974. E aí eu estava distribuindo o meu cartão, eu não vou falar a pessoa como era e tal, e eu cheguei e falei assim, olha, esse daqui é o meu cartão, eu tenho um programa cultural chamado Débora Histórica. Ele falou assim, que olhos lindos que você tem, eu ganhei o meu dia. Eu falei assim, nossa, muito obrigada. Que bom, né, que você falou isso, deixa a gente mais feliz, e comecei a conversar com ele.
Ele falou, olha, é brincadeira, tá? Eu falei assim, não, não tem problema, imagina, eu também sou assim de elogiar as pessoas e hoje dá até medo. E aí nós começamos a conversar, fiquei conversando com ele um tempão, né? Depois eu fui conversar, claro, com outras pessoas, porque eu fui distribuir o cartão e fui conversar com outras pessoas que eu conhecia, ou pessoas que eu não conhecia, pessoas que eu tinha que conhecer naquele momento. Mas eu não achei isso um assédio, eu achei legal. É muito legal quando uma pessoa fala que você é bonita, ou que seus olhos são bonitos. E eu levei numa boa, ele não estava me assediando, ele estava fazendo um elogio. E com certeza não é só para ele, não fez isso só para mim. Então está um exagero esse negócio. A pessoa põe o dedo assim em você sem querer. Nossa, o cara já me assediou. Não é bem assim, gente. Eu sofri muito assédio no trabalho. E era assédio mesmo. Eu tive que sair de uma empresa por causa disso. O cara encostou em mim. Eu achei um absurdo. Isso foi em 1982. E eu era assediada por 2 irmãos, pelo primo, todo mundo que estava lá. Horrível, uma coisa horrível. E aí você podia falar alguma coisa, ah, sim, mas a culpa é sua, quem manda você rebolar? E se rebolar foi o meu jeito de andar? Se eu não sei andar sem rebolar, né? Não é verdade? E se eu faço assim com o meu cabelo porque ele está me atrapalhando? Eu estou querendo ser sensual, sexy? Não. Então é isso, por enquanto é só. Por enquanto é só. E eu volto para falar para outra resposta do Paulo. Paulo, muito obrigada. Um beijão para você. Eu vou te dar um oi no WhatsApp hoje e avisar que eu já gravei e vai sair hoje. Eu vou postar hoje, dia 27/9, tá ok? Beijo!